E aí, galera, vamos lá, começa a resolução aqui da UES Vestibular 2024.2, primeira fase, saiu hoje pela manhã, dia 28, aqui ó, 28/4, certo? Parabéns aí para quem fez, parabéns para quem está aqui para treinar, porque vai fazer só o próximo, né? Temos bastante tempo aí para resolver bastante questões. E você tem aqui no canal algumas playlists específicas para o S, certo? Bem resolvida, bem detalhada, bem mastigadinha, né? Daquele jeito que quem tem um pouco de dificuldade gosta de ouvir a resolução, né? Bem detalhado, bem lento. É daquele jeito mesmo que a gente resolve aqui, certo? Tá aí a cara da US, vou deixar lá na descrição do vídeo várias coisas, ó. Lista de playlists interessantes para você revisar. Link para essa prova aqui original, direto da própria UES, para você baixar e resolver, tentar resolver sozinho, certo? E indicar aí um canal de um colega, professor Reginaldo, de Física, canal excelente, professor maravilhoso, espetacular, certo? Então, vamos lá, vamos resolver aqui a prova da UES, tá? Eu reservei aqui alguns detalhes para poder resolvermos junto. Não deu tempo separar em slide, certo? Vamos resolver aqui direto na prova, juntinhos, do jeito que a gente, como se a gente estivesse lá fazendo a prova na hora, certo? Eita, o que foi que eu fiz aqui, galera? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consigo? Não. Volta. Deixa eu ver aqui. Oxi, pensava que dava pra gente aumentar aqui, ó. Ai, não mostra não, né? Vamos aqui mesmo, ó. Deixa aqui mesmo que tá certo. Vamos lá, a questãozinha, prova da UES, ela sempre vem com essa tabela apenas com alguns elementos químicos, mostrando apenas o número atômico e a massa atômica, certo? Não vem tabela periódica. Então, a partir do número atômico, você faz a distribuição eletrônica se necessitar. Se tiver alguma questão de balanceamento, de cálculo de estequiométrico, tem a massa atômica aqui, certo? Vamos na primeira, a questão 47. Aumentar bem muito aqui para você enxergar, ó. Inicialmente tinham sido identificadas cerca de 13 mil substâncias químicas em plásticos. Entretanto, recentemente o relatório de uma equipe de cientistas europeus encontrou mais de 16 mil substâncias químicas, das quais um quarto foram consideradas perigosas para a saúde humana e o meio ambiente. Como as substâncias químicas plásticas podem contaminar água e os alimentos, existem orientações para a sociedade conscientizar-se do perigo e assim reduzir o uso dos plásticos. Então fica aí uma dica tanto para o Enem como para o próximo vestibular da UES, para você ler sobre a questão dos microplásticos, beleza? É o nosso maior problema atualmente, certo? Então vamos lá. Com relação aos plásticos, considere as seguintes afirmações. São definidos em química como materiais orgânicos poliméricos sintéticos formados pela união de grandes cadeias moleculares? Verdade, certo, gente? Verdade. Plásticos são isso, a definição de plásticos é isso aqui, certo? São produzidos através de processo químico denominado polimerização, que consiste na união química de monômeros para formar polímeros. Monômeros, pedacinhos menores que vão se juntando, um monte de monômeros juntinhos formam os polímeros, né? É o plástico. Uma das frações do petróleo, principal matéria-prima, é levada para as indústrias petroquímicas, onde passa por um processo de separação em vários compostos puros que dão origem ao plástico? Sim. Você sabe que o petróleo, aquela maçaroca preta, dali sai uma infinidade de compostos que nós utilizamos para tudo no mundo, não é só para plástico. É uma quantidade de coisas quase que infinita, né? Então, um desses subprodutos que saem é o plástico. Então, todas estão corretas, pessoal. Aqui a gente marcaria a letra... Deixa eu ver se está funcionando aqui o meu riscador. Cadê o meu riscador aqui? Cadê? Desenhar... Cadê, ó? A gente marcaria a letra D de dado. E aí, continuando, olha só, 48. O aparelho utilizado no laboratório de química para separar líquidos immiscíveis por meio da decantação que possui uma torneira embutida, pessoal. Ó, presta atenção aqui, ó. Funil de separação, ó. Kitasato Erlenmeyer, ó. O único que tem funil, ó. Vamos ver aqui, ó. Vou procurar aqui, ó. Olha aqui como é o Kitasato, ó. Ele tem um biquinho aqui, ó. Cadê, meu Deus? Cadê a imagem? Ó, ele tem um biquinho aqui, tá vendo, ó? Certo? Que você conecta uma mangueira, conecta uma bomba de vácuo para fazer
fazer uma sucção, aqui em cima você coloca um funil de Buchner, certo? Para fazer uma filtração. Aí aqui, ó, vamos procurar outro aqui, ó. Qual é o outro que ele fala lá? Ó, funil de Buchner conecta em cima do que está SATA para poder fazer um sistema de separação, certo? Não tem torneira. Erlenmeyer é esse aqui, ó. Erlenmeyer. Aqui, ó. Erlenmeyer é esse aqui, ó. Tá vendo? Não tem torneira. É uma vidrariazinha, ela tem esse formato para você conseguir pegar nela e fazer um balanço aqui, para misturar, para fazer uma titulação, certo? E aí quando você quebrar o Erlenmeyer, olha o preço do bichinho, ó. Dependendo do valor, certo? E aí sobrou o funil de Buchner, né? Desculpa, funil de separação. Ó, funil de separação, cadê ele? Ó? Funil de separação. Ó, funil de separação, tá vendo? Ele tem uma torneirinha aqui embaixo, certo? Você coloca os líquidos immiscíveis aqui, né? Fica as duas fases, 3, 4, 5, 6 separadas, geralmente duas fases. Ó, esse aqui tá melhor explicado, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, tem algum tipo de óleo aqui e algo, né? Mais apolar aqui embaixo. Aí o que é que vai fazer, ó? Abre a torneirinha, deixa sair aquela parte de baixo, coleta, fecha a torneirinha, pega outro recipiente, separa essa outra parte que está em cima, né? Uma forma de separação de líquidos immiscíveis, né? Água e óleo, por exemplo. Ok? Então aqui seria a letra A. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá, galera. Vou resolver aqui essa questão, tentando gravar direto, mas tem um sonzinho aqui do lado tocando. Tomara que não atrapalhe, né? Vamos lá, olha só. Questão 49. Considerando as descobertas no campo da química, analise o seguinte enunciado e assinale a opção que preenche as lacunas corretamente. Isso aqui é a história da química, história das ciências, tá? Que cai na UES. As descobertas no campo da química aceleraram enormemente com o advento da Idade Moderna, certo, pessoal? A Idade Moderna foi o momento onde as ciências tiveram o ápice no desenvolvimento, tá? Então, aqui nós tiraríamos esse, ficaríamos só com a letra A e a letra... O bom da UESC dá para fazer isso, né? Ficaria só com a letra A e com a letra D, certo? Ó, e a Revolução Científica do século XVII, certo? Século XVII foi o século onde a Revolução Científica teve a sua as maiores contribuições foram no século XVII. Ok? Então a gente já ficaria com a letra A, tá? E aí você tem aqui, ó, novas descobertas permitiram o surgimento da química do carbono, certo? Do petróleo e de derivados, e a produção de medicamentos, tá? Produção de medicamentos, a descoberta da radioatividade e a síntese da matéria orgânica. Então a galera que vai se preparar aí para o vestibular da UES 2025.1 tem que se ligar nesses dois detalhes aqui que só tem na UES. Vidrarias, certo? Vidrarias de laboratório. E aqui, tosse chata, hein? E aqui, História das Ciências. História das Ciências, eu aconselho você a, em vez de tentar adivinhar o que ler, né? Pegar as provas antigas da UES, ver aqui no nosso canal e assistir nos vídeos. Eu vou criar uma playlist só sobre questões de História da Ciência. E aí, a partir daqui, você... Puxa vida, olha só. A descoberta no campo da química... cadê, pai? Aqui, ó. No campo da química aceleraram normalmente com o advento da Idade Moderna. Puxa, bota isso aqui no YouTube, bota no chat GPT, bota, sabe? Aí você vai ler sobre isso aqui, aí depois lê sobre esse ponto aqui, e aí você vai ficando preparado para qualquer outra questão que aparecer, beleza? Um abraço, sucesso. Depois a gente vai resolver essa daqui, ó, tá? E aí, galera, vamos lá, questão 50 do vestibular 2024.2 da UES. Aí, um dos pratos da cozinha brasileira é o camarão com chuchu.
cujos ingredientes necessários para sua preparação são azeite, alho, leite de coco, chuchu, camarão, suco de limão, coentro, sal, pimenta, né? Vamos lá. O azeite de... essa questão aqui é uma questãozinha, eu vou te falar, questãozinha sem futuro. Eu não... Tem alguém que faz umas questões aqui que dá uma certa vergonha, um negócio meio... Não acho muito adequada a questão dessa aqui, não é meio... Não acho legal, não. Meio fora do nível, assim. Mas vamos lá. Óbvio que é que você vai errar a letra A. O azeite de oliva é um composto orgânico? A pessoa, pá, com certeza, né? Não, mas só o detalhe aqui, ó. O azeite de oliva não é um composto. Não existe o composto azeite de oliva. Qual a estrutura orgânica do azeite de oliva? Não tem, né? O azeite de oliva é uma mistura de compostos orgânicos. Tá? Tem vários compostos orgânicos ali dentro, né? Não é uma coisa só, né? Tipo, vamos lá pensar aqui. Composto iônico do... Nem isso, né? Sei lá, não tô lembrando agora não. Mas não tem uma coisa só, né? Sei lá, uma mistura de sal com água. O composto orgânico principal... O composto iônico principal é o NaCl, né? Coisa desse tipo, tá? Mas vamos lá. Então por isso que tá errado. A letra A, certo? O pessoal já recebeu umas mensagens aqui hoje. Acertei, marquei a letra A. Errou, né? Vamos lá, letra B. O sal é conhecido como sal de cozinha, cuja fórmula é o NaOH. Graças a Deus que não, né? Porque tomar NaOH, não faça isso, tá bom? É o NaCl, né? O nosso sal de cozinha, certo? Esse aqui é hidróxido de sódio, soda cáustica, certo? Nada a ver. E não é o sal, né? É uma base, certo? Aproveitar aqui, ó. Além disso, não é um sal, é uma base, tá bom? Não sei porque que tá tão ruim a mesinha aqui. Chuchu é um vegetal? É. E assim possui átomo de carbono? Possui. Em sua composição química? Pronto. Você acredita que a resposta é essa? Pois é. É por isso que essa questão é um tipo de questão que tem alguém que faz essa questão na UES, que ela me dá nos nervos, porque não avalia muito, tá entendendo? Né? Aquele detalhezinho, a questãozinha feita... Aquela questãozinha sacana, né? Vamos lá. Suco de limão é azedo porque contém uma mistura de ácidos, olha, né? Cujo principal é o ácido acético, lascou, né? Não é o ácido acético, tá? Não é o ácido acético, porque o ácido acético não está no limão. O ácido acético está no vinagre, certo? Vinagre, certo? Vinagre, certo? O limão tem ácido cítrico, ácido ascórbico, outros ácidos aí que eu não estou lembrando, mas o ácido acético é do vinagre, por isso que não é. Tranquilo, beleza? Então vamos lá. Quase terminando aqui a resolução da prova da UES. O que você acha de dar uma curtida no vídeo e assinar o canal, né? Porque ajuda tanto, né? Tô falando dessa tabela aqui, ó. Certo? Até agora você não usou nada. E eu acho que nem vai usar. Cara, que incrível, olha só. Eu sempre falei para os meus alunos que eles só colocavam o que era necessário na prova. Dessa vez eles só colocaram o que é desnecessário para a prova. Meu Deus, só fizeram copiar e colar. Porque olha só, tem uma questão aqui, a questão... Sacanagem. Questão 51, ele quer o número atômico 52. Não tem aqui, né? Professor, mas também, né? Aí daria a resposta, tá certo. Mas vamos lá. Até agora acho que não viu. A gente viu fósforo? Não, né? Não vimos fósforo, não vimos... não tem nada aqui. Vamos lá. Questão 51. Atente para as seguintes afirmações sobre a tabela periódica dos elementos químicos. Um átomo cujo número atômico é 52 está classificado na tabela periódica como halogênio. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Né? O professor ensinou lá, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 3D10,
Assim que eu decoro esse negócio aqui, ó. Né? Ó, 4P6, 5S2, de novo, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4D10, 5P6. Vamos lá. Ó, presta atenção. Perdão aí pela feiura do negócio, mas é porque o bicho não tá querendo fazer a letra direita aqui, não sei porquê hoje. Hoje ele se revoltou comigo aqui. Enfim, vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu pegar outra cor aqui do negocinho. Só descobrir onde é que ele tá. Pronto. Será que é o mouse, né? Vai dar certo, pessoal. Vai dar certo, vai dar certo. Pronto. Vamos só mudar aqui a cor do biloto. Só mudar aqui a cor do biloto. Vixe, galera, o bicho tá dando defeito nessa hora da defeito. Pera aí, vamos lá. A última vez, vai. Conecta. Pronto. Agora foi. Ó, você contar aqui, ó, os elétrons, ó, 2, 2, 4, 2, 6, 10, né? Aí, ó, mais esse aqui, ó, esse com esse, ó, bem aqui, ó. Somou 2 com 6, 8, com 2, 10. Então já tenho 20. Mais aqui, ó, 30. Ó, 38, 48, 48 para 52. 48 para 52, falta somente 4. Então, ó, vou pegar aqui, apagar esse 6, certo? Apagar esse 6 e colocar aqui um 4. Perfeito? Ó, 4. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Do jeito que eu fiz a distribuição aí, tá na ordem energética, tá na ordem de energia, certo? Se eu fizer a distribuição na ordem geométrica, que a gente chama, né? É na ordem sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então você vai ver que você vai precisar ajustar algumas coisas. Por exemplo, esse 4 aqui, né? Ele tá aqui, aí depois aparece um 3, aí você pega, joga o 3 para trás e organiza. 1, 2, 3, 4, 5. Então você tá vendo que eu tenho um 5 perdido aqui e no final 5. Que está me dizendo que as últimas camadas são o quê? A última camada de valência é isso aqui, ó. É a quinta aqui, ó. Quinta camada, ó. Certo? Quinta camada, tá? Então a minha quinta camada, a minha camada de valência desse cara aí, que é 52, ele tá assim, ó. 5S2, 5P4. Certo? Então o que você vai fazer? Você vai dizer o seguinte, ó, esse cara aqui, esse meu garoto aqui, ele tem isso, ó. Se ele tá aqui, ó, com esse 5 aqui, significa que ele é do quinto período, ou linha da tabela periódica, certo? E do grupo, ó, da família 6A, ou grupo 16, certo? Vamos procurar uma tabela periódica aqui. Sim, mas aí eu vou procurar só para você saber, certo? Mas respondendo a questão, se ele é do grupo 16, ele não é do grupo 18, então ele não é um halogênio. Ele não é um halogênio, já está fora, beleza? Mas eu quero só ver aqui com vocês, ó, tabela periódica. Vamos ver aqui, ó, tabela periódica. Aqui é uma tabela periódica. Software. Aqui você tem, ó, uma tabela periódica super pequena aqui. Caramba, vamos aqui, ó. Ó, 16 está aqui, ó. 1 e quinto período, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É o telúrio, certo? Ó, não é nada dos halogênios. E aí você vai aqui, opa, halogênio não, halogênio aqui, ó,
17. Beleza? 17. Então, vai aqui, ó. Olha só. Por isso que não é, né? Por esses dois motivos, tá bom? O elemento químico cuja configuração eletrônica e seu estado fundamental na ordem crescente de energia termina em 4d10 5p6. Ó, 4d10 5p6. É só mudar aqui, ó. Ó, 4d10 5p6. Pertence ao grupo 17? Pessoal, olha, o que é que vai acontecer? Se ele termina em 4d10 5p6, a camada de valência dele vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó. 5s2 5p6. Então, ele é isso aqui, ó, 5s2, 5p6. Ó, continua no quinto período, ó, quinto período, certo? Só que aqui, ó, 8A, ó, o grupo 18, gases nobres, certo? Então, tá falso também. Certo? Não é do grupo 17, é do grupo 18, certo? Então, ambas são falsas. E a gente já vai passar rapidinho para a próxima, olha só. Olha que maravilha. Aqui é uma questão decente. Uma questão decente. Né? Uma questão para você dizer assim, isso aqui eu estudei, eu vou acertar. E a galera que não estudou, que ficou brincando, vai olhar para isso aqui e não vai saber nem que diabo é isso aqui, né? Isso é uma questão decente, né? Isso é uma questão decente, né? Vamos lá. É isso que eu estou te falando, a diferença das questões. Ó. Essa questão aqui é uma questão não é uma questão de vestibular, sinto muito. Essa questão aqui do chuchu, né? Essa questão aqui é uma questão decente, né? Parabéns para quem elaborou essa questão aqui do vestibular. Vamos lá. Vou até aumentar aqui, eu fiquei emocionado com essa questão aqui. Ó. Vamos lá. Ele te dá um gráfico, certo? De processos da amostra de um gás ideal. Então você tem aqui, você tem que trabalhar com P, com V e com T, certo? Quando vai, aí você sabe, ó. Quando eu estou variando só V e T, constante P. Quando varia só P e T, constante V. E assim por diante, né? Então, aqui, de W para X, perceba o seguinte, está aumentando aqui, ó, temperatura, e está aumentando aqui volume. Aqui, ó, volume, temperatura. Meu amigo, se está aumentando temperatura e volume, bem aqui P vai ser constante, certo? Vamos lá. Aqui continua constante. Quem, ó, não está variando em nada. Isso aqui, ó, tá sempre em 2, ó. Ou seja, tá sempre em 2. Tá fixo o volume. Então, se o volume está fixo, só está variando quem? Só está variando pressão e temperatura. Aí eu te pergunto uma coisa, ó, pressão e temperatura. Pressão e temperatura. A temperatura está aumentando, concorda? A temperatura está aumentando, ó, quase 120 até 240. O que é que acontece com a pressão quando a temperatura aumenta? Imagina um balãozinho, né? Imagina um balãozinho, né? Imagina a sua panela de pressão, você liga o fogo lá, a temperatura começa a aumentar, a pressão aumenta também, é diretamente proporcional. Então aqui, ó, a tua pressão, ela aumenta, certo? Ela aumenta. Aqui, ó, de X até Y, você perceba que quem não variou nada foi isso aqui, ó, a temperatura. Então, a temperatura permaneceu constante e quem variou foi a pressão e o volume. Ó, o volume aumentou, ó, o volume saiu daqui para cá. Pessoal, quando o volume aumenta, o que está acontecendo com a pressão? É só você pensar o contrário. Se eu aumento a pressão, o volume diminui. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Se eu aperto, o negócio encolhe. Se eu desaperto, o negócio infla. Então, se está aumentando o volume, a pressão está diminuindo.
Então, pressão, ó, pressão caindo aqui, ó. Pressão caindo. Vamos para as questões. Vamos para as questões. Ó, ele está dizendo aqui, ó. Diminui no ó, ele quer saber com relação à pressão. Diminui no trecho W até X. Ó, W até X a minha pressão é constante. Então, tira isso aqui. Permanece constante? Show. Pode ser a B. Aumenta? Não. Ele está tudo pegando no mesmo trecho ali, certo? Permanece constante? Ó, aumenta? Não, ó. Tô ficando doido, ó. Pera aí. Aumenta nada aqui, ó. Permanece constante, ó. Certo? Então eu tô entre a letra B e a letra D. Aí você faz assim na sua prova, ó. Sua prova, você pode riscar ela, você pode babar nela todinha, você não pode borrar o gabarito, né? Aqui te ajuda. Então eu tô entre a B e a C. Vamos lá, letra B. Diminui no trecho X e Y. Pessoal, ele aumenta. Então eu já tenho aqui a minha resposta. E aí, como é que você faz na hora da prova? Você corre e voa para a próxima questão imediatamente para ganhar tempo. Certo? Só que aqui a gente está resolvendo e estudando, né? Então a gente vai aqui, ó. Aumenta. Então, ó, já não vai ser isso aqui. Vamos só conferir, ó. Vamos só conferir, ó. Diminui no trecho Y e Z. Aqui, ó, do jeitinho que a gente fez, ó. Letra D. Massa, né? Muito massa. Vamos para a próxima, né? Já vamos para a próxima, sem perder tempo. Olha como a gente resolve fácil a prova de Química, né? A gente resolve fácil a prova de Química. Você aí que está em Fortaleza, quiser um treinamento top para Química, para gabaritar o S, para gabaritar Enem, é só estar em contato com a gente. Vamos lá. Atente para os seguintes compostos orgânicos representados pelas seguintes fórmulas. Pessoal, vamos lá. Ó, aqui, ó. Tá na cara que ele vai pedir função orgânica, né? Cetona, né? Aqui eu tenho uma amina. Vou botar aqui, ó. Cetona. Ó, cetona. Amina. Amina. Certo? Ó. Aqui é um hidrocarboneto normal, né? Aqui você tem, ó. Será que é acetona? Será que é acetona? Será que é acetona? Não é, galera. Segura aqui, ó. Carbonila ligado aqui no coisinha, meu Deus. No oxigênio. Éster, certo? Éster. Vamos lá. Aqui. Ué, o bicho agora não tá querendo me ajudar aqui a subir. Vamos lá. Cadê? É tanto mouse, é tanta coisa. Vamos lá. Qual é que ele tá perguntando? Vamos lá. Ó, considerando os compostos acima representados, assinale a opção verdadeira. Os compostos 2 e 3 são aromáticos? Vamos ver. Ó, o composto 2, ele é aromático. Tá aqui. Mas o composto 3, não. Ele precisaria ter uma bolinha aqui. Ou então, isso daqui, ó. Ele precisaria ter uma bolinha, ou então 3 duplas na sequência dupla simples, né? Aí seria aromático. E aí isso aqui seria, né, um anel aromático assim como esse daqui. Mas não é. Então por isso que a letra A está incorreta, certo? Aí tu risca aqui a letra A. Ó, risca aqui a letra A. Ó. Beleza? Os compostos 1 e 4 pertencem à função cetona. Olha, ó. Se liga na pegadinha, ó. A galera também errou isso aqui, ó. Ó, essa aqui é cetona, certo? Agora essa aqui não. Ó, a diferença. Tá ligado no oxigênio, é um éster. Beleza? Então vamos aqui, ó. Belezinha. Vamos lá. O composto 2 é nitrogenado? Pertence à função amida? Não, amina. Ó, amina, certo? Professor, como seria a amina? Ela teria que ter isso aqui, ó. Teria que ter bem aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Teria que, ao invés disso aqui, ó. Teria que ser isso aqui, ó. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Ixi. Ó, não poderia ter isso aqui, ó. Certo? Deveria ser uma carbonila e na carbonila o NH2 ou NH3 ou coisa
parecida. Um nitrogênio ligado aí na carbonila, certo? Aí seria uma amida, certo? Uma amida, tá bom? Beleza? Vamos lá. Por isso não é uma amida, certo? Então sobrou a letra D, você corre, marca e vai para frente, nem lê, né? Mas vamos ler. O composto 4 é oxigenado e pertence à função dos ésteres. Já vimos, né? Ó, composto oxigenado ó, pertence à função dos ésteres. Show de bola. Vamos para frente. Questão 54. Ao estudar uma reação química que se encontra em equilíbrio químico, dependendo das condições, deve-se considerar a constante de equilíbrio em função das concentrações Kc e a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Assinale a opção em que corresponde a reação química. Vamos lá. É o seguinte. Kp é igual a Kc. Deixa eu ficar bem pressadinho aqui, ó. RT, aí aqui tem um delta. Tem um delta N. Esse delta N é o seguinte, esse delta N você pega o número de mols dos reagentes menos o número de mols dos produtos, certo? E aí, você há de concordar comigo que para essa equação aqui ficar somente isso aqui tem que ser igual a 1. Aí eu pego e boto 0, né, para lascar. Isso aqui tem que ser igual a 1. Aí, meu filho, minha filha, é o seguinte, ó. Para isso aqui ficar igual a 1, isso aqui tem que ser igual a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. Beleza? Então pronto. Qual dessas equações a subtração da quantidade de mols que tem desse lado com a quantidade de mols desse lado vai dar igual a 0, né? Tem que dar igual a 0. Tem que dar igual a 0. Aí isso aqui, ó, fica igual a 0. RT elevado a 0 dá 1, né? Então vai sobrar só isso aqui, ó. Kp igual a Kc, que é o que ele quer. Certo? Vamos lá, ó. 2 com 1 dá 3. Menos 2 dá 1. Fora. Não rola. Ó, 1 menos, ó, 1 com 1, 2. 1 menos 2, menos 1. Não rola. Aqui, ó, 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Achei. Então vai ser a letra C. Beleza? Um abraço, sucesso. Aguardo você na próxima resolução aí, quando for para a segunda fase. Espero que você passe. Espero que tenha sido útil aqui para você. Se você chegou agora, né, depois de 55 horas de resolução dessa prova, é porque você ficou até o final, é porque você gostou do jeito que a gente resolve. E eu espero que você comente sobre o que você, quais as suas expectativas para o vestibular, para Enem, o que você está fazendo, o que você gostaria que a gente resolvesse aqui, se você gosta do jeito que a gente está resolvendo essas questões, se você quer mais, né? E o mais importante, que é para poder dar um engajamento aí, né? Curtir, né? E assinar. Se não assinar, o canal não cresce, aí fica só essa michuruca aí de um abraço e até a próxima.